Olá, vamos falar de Jurema, a Cabocla Jurema hoje, essa entidade maravilhosa, sua história, o que ela faz e tudo mais. Seja bem-vindo. Olá, eu sou Gesley Alves, sacerdote do terreiro São Jorge Guerreiro, aqui no Espírito Santo Jacaraípe, e eu venho trazer essa linda história, essas lindas informações sobre a nossa entidade Cabocla Jurema, uma entidade indígena, do culto indígena, do catimbó, da Jurema Sagrada e tudo mais. A Jurema é uma das entidades mais importantes dentro da Umbanda. Nós percebemos isso porque todas as entidades da linha de Tupã, seja boiadeiro, seja caboclo de pena, cantam para a Jurema o tempo todo. Como o saiote dela é bonito, como ela é guerreira, como o penacho dela é bonito. Fora que também temos a cidade da Jurema, ou também conhecido como Juremá. O Juremá é uma cidade encantada, onde os caboclos e os boiadeiros fazem muito menção. Então nós compreendemos só dessa pequena observação, tamanha importância dessa cabocla. Mas você conhece a história dela? Sabe como é que ela surgiu? Vamos entrar nesse assunto? Então, muitas entidades dentro da Umbanda, elas têm histórias concretas que nós podemos parar e observar ali nos livros, com historiadores e tudo mais. Só que eu não quero adentrar nesse tipo de história, na história ali narrada especificamente com fatos históricos, mas eu sugiro que você procure sobre a invasão holandesa e sobre a invasão francesa, logo nos primeiros séculos de colonização aqui no Brasil, e como é que os índios, os indígenas, colaboraram fielmente com a expulsão desses invasores aqui na nossa terra. Claro que teve indígena que estava de um lado e outros que estavam do outro, mas vamos observar isso na história da Cabocla Jurema. Eu estou escrevendo um livro sobre a linha de Tupã, onde eu vou explorar todo o culto indígena presente dentro da Umbanda. E agora eu cheguei no momento da escrita, onde eu estou contando alguns contos sobre algumas entidades, e principalmente contos sobre a nossa própria Jurema, a nossa Cabocla Jurema. O livro vai demorar a sair, porque todo o processo editorial ele é longo e demora mesmo. Mas eu não posso deixar de contar essa história para você, porque vai ser incrível. A nossa Cabocla Jurema tem origem na tribo de Tupinambá. Os Tupinambás estão espalhados por todo o território brasileiro e até alguns territórios ali adjacentes. Eles são considerados os tupis verdadeiros. O próprio nome Tupinambá significa os tupi verdadeiros. Então a nossa história ela começa baseada-se nessa tribo, os Tupinambá. Muito antigamente, no meado do século XV ao XVI, nós vamos começar a observar na história que os portugueses já estavam instalados aqui e já estavam influenciando a cultura indígena, assim também como a cultura indígena estava influenciando os portugueses. Um desses fatos é o quê? A colonização de outros territórios sempre foram muito complicado para os europeus. E quando os portugueses vieram para o Brasil, não só pela abundância de água e comida, frutos naturais, mas eles tinham que ter algum tipo de alimentação que durasse e que sustentasse. Esse tipo de alimentação não existia na Europa. Até então, o máximo que eles conseguiam era a tal da batata ou o trigo, mas mesmo assim não eram alimentos que sustentavam. Então, quando eles chegaram aqui, eles conheceram a mandioca, a farinha e tudo mais que é derivado dessa raiz, desse tubérculo maravilhoso. Então, a cultura indígena já começa a ajudar a permanência dos portugueses aqui no Brasil. Lá na Europa, principalmente na França, estava tendo um conflito entre religiões, os católicos e os protestantes. E para fugir dessa guerra, dessa perseguição, muitos franceses, holandeses vieram aqui para o Brasil. Primeiro, claro, pelo fato da economia ser uma terra nova a ser explorada, mas também estavam fugindo da perseguição. E muitos que vieram não eram católicos, eram protestantes. Então, os católicos lá estavam perseguindo os protestantes, então acabaram vindo para cá. Vamos ver o resultado dessa perseguição religiosa também nos Estados Unidos, porque lá também eles foram fundados colônias que estavam fugindo dessa perseguição religiosa que também estava acontecendo na Inglaterra. Essas invasões aconteceram entre o século XV ao século XVI, principalmente no Ceará, no Pernambuco e principalmente na cidade de São Luís do Maranhão.
Se você em São Luís do Maranhão, você vai ver muita arquitetura francesa e algumas outras cidades ou bairros, arquitetura holandesa. E ali no Nordeste, eles sempre estiveram ali na parte do Nordeste. Claro que a presença desse povo colaborou muito com a valorização ali daquela região naquele período, chamando a atenção dos portugueses, e por isso que eles foram lá tomar suas terras novamente, visando a parte econômica da coisa, acabando assim com a presença dos franceses e dos holandeses aqui no próprio Brasil. Mas claro, houveram várias invasões, tá? Eu tô só resumindo o que aconteceu entre o século XV e XVI, que foram as primeiras invasões, principalmente as francesas, mas eu sugiro que você pesquise mais porque é muito interessante e a história do Brasil ela é riquíssima. Mas vamos chegar aonde realmente é necessário. Lá no Nordeste nós temos a presença muito forte de duas tribos naquele período, os Tamoia e os Tupinambá. As duas tribos tinham tradições de antropofagia, que é o ato de comer a sua própria espécie, ou seja, canibalismo. Contudo, os Tupinambá já estavam mudando esse conceito de pensamento, de rituais, e estavam passando a não mais cometer esses atos. E com a presença dos portugueses, franceses e holandeses, eles acabaram de vez com esse tipo de prática. Não só por compreender que o ato é bárbaro, que o ritual ele era bárbaro, mas também por causa de doenças que poderiam acometer toda a tribo simplesmente pelo ato de consumir carne humana. Os Tamuia eles já eram mais restritos, eles não queriam muito contato com o homem europeu e também não queria deixar os seus rituais e acabava de sempre estar guerreando contra os Tupinambás, caçando os Tupinambá para permanecer essa prática. Não sei se você compreende como funciona esse ritual, mas eu vou resumir de uma forma bem simples. Nós temos duas tribos que aceitam o canibalismo, a antropofagia. Cada uma tem o seu ritual de como vai preparar essa carne. Contudo, quem perder uma batalha, ele é obrigado a se entregar para outra tribo para ser consumido, para a carne ser consumido. Então, era uma vergonha para a tribo ou para você que era um guerreiro se você fugisse da batalha, se você não se entregasse para aquela tribo que você perdeu, ou você não se entregasse para ser comido. Então, para os Tamuia era muito importante, era uma questão de respeito. Os Tupinambás queriam quebrar essa tradição. Não se entregar mais não era mais uma questão de vergonha para eles. Então os Tamuias ficaram muito irados com isso. Eles batalhavam, ganhavam, mas não ganhavam um guerreiro para poder alimentar a tribo. Então isso era muito ruim. Então os Tamuias cada vez mais procuravam os Tupinambá para guerrear e eles já não estavam mais com paz naquele território. Não podia colher, não podiam tomar banho, não podia se afastar demais da tribo, senão poderia ser morto a qualquer momento. E na tradição indígena, você não pode matar alguém e comer. Você tem que vencê-lo numa batalha e ele tem que se entregar. Caso contrário, o poder dele, que acredita-se que ao consumir uma carne daquele guerreiro, o poder dele vai vir para mim. Então, se ele não se entregar, o poder não vem. Então, eles não queriam consumir por consumir. Era uma questão de ritual místico mesmo. Então, os Tupinambás começaram a criar alguma situação para acabar com isso. E a melhor forma política de fazer isso era casar alguém importante da tribo dos Tupinambá com alguém da tribo dos Tamuia. Então escolheram a nossa querida e amada Jurema, que já era filha do cacique, do chefe da aldeia dos Tupinambá. O chefe da aldeia, não sei se ainda é assim, mas naquela época ele era chamado de Tupinambá, porque Tupinambá, além de ser a tribo inteira, ele é o representante da tribo. Então, quando o chefe fala com alguém, ele fala em nome da tribo. E a tribo é Tupinambá. Então, o chefe chamava-se Tupinambá. Então, ele queria que a sua filha Jurema fosse casar com um rapaz Tamuia, geralmente um sucessor que seria do chefe da outra aldeia. Assim, eles teriam ali um equivalente para que no futuro essa discussão, essa guerra acabasse. Só que os Tamuias não queriam que essa situação acabasse. Então eles aceitaram de primeira mão essa proposta, só que o chefe Tamuia queria se encontrar com o Tupinambá antes de acertar tudo. Jurema, que já estava ali sendo preparada para um dia ser uma esposa de um chefe, ou seja, ela ia ter status igual a de um chefe de tribo, ela passava por rituais xamânicos, passava por pagelança, aprendia tudo que era pertinente à tribo, porque ela tinha que aprender a administrar tudo aquilo. Um dia ela foi até um rio e fez ali uma oferenda, um ritual para a Mãe d'Água e para Jaci, que é a deusa dos amantes na cultura
indígena dos Tupinambá, e ali ela adormeceu. E no sonho, Jaci contava para ela tudo o que estava acontecendo e qual que era o plano do chefe Tamoia. Jurema pegou então seu arco, sua flecha e foi correndo aonde acontecer aquela reunião. Chegando lá, a Jurema percebeu que era uma clareira, o seu pai, Tupinambá, e mais alguns outros índios estavam adentrando aquela clareira e o chefe Tamoia vinha sozinho. Só que ao redor dessa clareira tinha outros guerreiros Tamoia armados de zarabatana com veneno e flechas envenenadas também. Quando o chefe Tupinambá foi para se encontrar com o chefe Tamoia no centro dessa clareira, a Jurema correu, empurrou seu pai Tupinambá e ela foi atingida pelos dardos da zarabatana. Zarabatana é aquele instrumento que se assopra e sai um dardo envenenado, muito utilizado para caçar pequenos animais da fauna amazônica. E as flechas, né? Flecha todo mundo sabe o que é. Então as flechas também estavam envenenadas. A Jurema, ela foi atingida por tudo isso. O Tupinambá viu que era realmente uma armadilha. Os guerreiros tupinambás atacaram o chefe Tamoia, acabaram matando o próprio chefe Tamoia, mataram alguns guerreiros, outros guerreiros fugiram, e o Tupinambá ficou ali com a sua filha no meio da clareira. Já era tarde, e a clareira foi ali abençoada com a luz da lua cheia. Para quem não entende, a lua cheia é o símbolo de Jaci, a deusa do amor ali na cultura indígena. E Jaci, ela pegou o corpo de Jurema com a sua própria luz, levantou e transformou ela numa linda árvore. Dizem que é a árvore do pau-ferro. Não é a árvore da Jurema sagrada ainda. Então, o corpo da Jurema foi transformado num pau-ferro. E a Jaci falou para Tupinambá que ele pegasse os galhos dessa árvore para poder fazer lanças e arco e flecha. Porque até hoje muitas tribos brasileiras utilizam o pau-ferro para fazer esse tipo de instrumento, porque é a madeira mais resistente para fazer tal coisa. Então era uma tecnologia armamentista nova. Não era mais feito com qualquer galho, era feito com essa madeira extremamente resistente. O arco podia ser envergado de tal forma que uma flecha podia atravessar um corpo humano, coisa que antes não acontecia. Então a Jurema ali morreu, mas ela se transformou nessa árvore, deu de presente para a tribo essa madeira extremamente resistente. Os Tupinambás pegaram essas armas e foram combater os Tamoia. Nessa batalha, conseguiu colocar na mente de muitos deles que era para parar com esse ritual de comer carne humana, de ser canibal, e parar de atacar os Tupinambás, que eles queriam viver pacificamente. Claro que, no meio dessa história toda, essa é a história que a gente recebe das entidades. Mas no meio dessa história toda, nós temos que lembrar que os Tamoia, eles estavam do lado dos portugueses nessa história toda. Porque os portugueses, eles não queriam saber o que o índio fazia com essa terra. Ele sabia que um dia ia tomar dos índios, mas ele tinha que convencer os índios que quem estava vindo depois ia ser pior do que eles. Então, os portugueses convenciam os Tamoia que os holandeses, os franceses eram extremamente maus, ia realmente massacrar eles, não ia saber de nada. E para o Tamoia estava tudo bem, os portugueses estavam do outro lado, ninguém mexia com ninguém, não estavam mais escravizando índio, tá ótimo. Então naquele momento estava tudo muito bom. Então os Tupinambás acabaram ficando do lado dos franceses, de vez em quando dos portugueses, de vez em quando dos holandeses. Basicamente eles não tinham um lado específico, mas nessa guerra de invasão, os Tupinambás ficaram do lado dos franceses e os Tamoias do lado dos portugueses, e foi um massacre tremendo. Claro que primeiro dos índios e depois os portugueses e os franceses entraram na guerra, mas acabaram que os franceses perderam, né? Os portugueses acabaram ficando aqui e continuaram a colonizar não só o Nordeste, mas o Brasil inteiro. Só que essas duas tribos não morreram. Nós ainda temos as tribos de Tupinambá, de Tamoia, espalhadas pelo Brasil inteiro, e eles não cometem mais o ritual de antropofagia, tá bom? São tribos extremamente ricas em cultura, ricas em história, e ali, no meio de toda essa cultura milenar, ali, para pensar
quase 500 anos já, né? Mais do que 500 anos aconteceu essa batalha. Então, nossa Jurema, dentro da nossa Umbanda, ela teria mais ou menos essa mesma idade, que é quando esse espírito, ele adentra os portões de Aruanda, né? A cidade espiritual da Umbanda aqui no Brasil, e começa a administrar esses espíritos indígenas, que no futuro vai se manifestar como caboclo dentro da Umbanda, dentro da Quimbanda, dentro do Catimbó, dentro da Jurema Sagrada, dentro do Candomblé de Nação Angola, o Samba Angola, e todo lugar que se chama caboclo, ele se manifesta. Então, a Jurema, ela deu início não só a uma revolução em sua própria tribo, porque se o pai dela, que era o político naquela época, tivesse morrido naquele impasse, com certeza os Tamuias iam inventar uma história para poder convencer todos a lutarem contra os Tupinambás. Eles iam entrar numa batalha tremenda, eles iam perder, ou os Tupinambás iam ser absorvidos pelos Tamuias, ou os Tamuias iam aniquilar completamente a cultura dos Tupinambás. Então, nós não teríamos Cabocla Jurema, Cabocla Jussara, Cabocla Jupira, que elas são irmãs. Não teríamos o cacique Tupinambá, que é uma entidade também muito presente na nossa Umbanda, que representa essa figura paterna também dentro da tribo de Tupinambá. Então, para a gente ver que a nossa cultura de Umbanda espiritual também tem bases históricas aqui no Brasil. Então, assim, você tem que estudar a história do Brasil, ela é fantástica. Ela é fantástica, aconteceu. Tem muito historiador bom, repórteres bons que escrevem livros ótimos, maravilhosos, e vamos aprender cada vez mais a observar e absorver essa história, porque a Umbanda, ela é brasileira, então tudo que acontece dentro da Umbanda, ela é baseada na história da própria Umbanda, tá bom? E a Cabocla Jurema, no contexto da Umbanda, ela é uma cabocla da linha das matas, que é uma linha de Tupã. Se você não sabe o que é linha de Tupã, vai assistir o especial Linha de Tupã, Linha das Matas, que ficou bem interessante. Infelizmente o áudio não ficou tão bom porque eu não tinha essa estrutura ainda, mas dá para você absorver bastante coisa. Quem sabe no futuro eu gravo um especial 2, porque são entidades maravilhosas que merecem toda a atenção da gente, tá bom? Então, a Jurema, ela é uma das primeiras entidades que vai se manifestar na Umbanda. E ela traz consigo a força das matas, a força dos índios ancestrais. De uma Cabocla Jurema, nós podemos esperar uma cura física, emocional, psicológica, cura de doenças. A Cabocla Jurema, ela é especialista principalmente em trato emocional, em trato espiritual. Alguém que está sofrendo com um encosto, com um obsessor, com quiumba, com cumurucu, ela consegue resolver, porque ela, além dela saber, ela é forte o suficiente para cumprir aquilo. É muito interessante. Numa Cabocla Jurema, nós podemos esperar também receitas maravilhosas. Elas conhecem das ervas, conhecem das raízes, dos frutos, das sementes, então banhos específicos, magias específicas com os elementos vegetais, podemos esperar dessa cabocla. E também um brado, o brado da Jurema. Quando a Jurema chega, quando ela incorpora, o brado da Jurema é inesquecível. É um brado lindo, que impõe autoridade. Ela é uma entidade autoridade. Ela dança majestosamente, ela conversa manso, mas o brado é de estremecer. Estremecer corações, de arrepiar a pele, de fazer o atabaque bater mais forte. É muito lindo. No campo espiritual, a Cabocla Jurema, ela é mais voltada para as mulheres, porque ela, querendo ou não, ela é um símbolo de resistência, porque ela poderia não fazer nada do que ela fez. Ela se intrometeu na política entre as tribos, ela se meteu no meio de uma guerra, então ela fez o que, por exemplo, a Joana d'Arc fez. A Joana d'Arc, ela é considerada uma santa, uma heroína na Europa, então a Cabocla Jurema é uma heroína também aqui no Brasil, porque ela se assemelha, foram mulheres fora da curva, fora dos seus tempos. Então, dessa mulher, dessa entidade Jurema, nasce 3 religiões praticamente. Nós podemos colocar a Umbanda, mesmo que ela não esteja diretamente ligada, mas ela está. A Jurema Sagrada e o Catimbó. Aonde o Catimbó e a Jurema Sagrada surgem? No Nordeste. Aonde tem mais terreiros de Umbanda, Telecô, Catimbó, Jurema Sagrada? Em São Luís do Maranhão, aonde essa história que eu acabei de contar aconteceu. Então,
Tudo isso tem a ver com Jurema. A religião recebe o nome dela. A árvore sagrada recebe o nome dela. A cidade espiritual recebe o nome dela, Jurema. Então, ela é uma entidade completamente especial. Se você incorpora, se você sabe que você tem essa entidade, valoriza muito ela. Busque a fundo a Jurema, que eu tenho certeza que ela vai te elevar para um status espiritual que talvez você nunca imaginou conseguir chegar. Então é muito, muito, muito incrível essa entidade. É claro que a entidade Jurema, a cabocla Jurema, ela só incorpora em mulheres. Não é comum, nunca ouvi falar, nem hoje nem no passado, que um homem incorporou a cabocla Jurema. É muito comum que um homem incorpore um caboclo, ou uma mulher incorpore um caboclo ou uma cabocla. Mas só que um homem incorporar a cabocla, isso nunca ocorreu e eu acho que nunca ocorrerá e eu espero que nunca ocorra mesmo, que talvez seria uma coisa muito estranha, porque não é tradicional, não é comum a gente ver, não é diferente de um homem incorporar uma pombogira, mas de um homem incorporar uma cabocla é completamente diferente. Por quê? Por causa da cultura. A cabocla e o caboclo, eles estão baseados na cultura indígena. E na cultura indígena, tanto o homem quanto a mulher, eles têm funções específicas. Então ele não se mistura. Nós não podemos confundir uma religião inteira com um conceito bem pequeno. Por exemplo, a Umbanda, ela tem todo um conceito dela. Só que dentro dela tem diversas linhas. Essas linhas, cada uma tem os seus próprios dogmas pessoais. Então nós não podemos pegar o dogma, por exemplo, da linha de esquerda e tentar embutir na linha das matas. Ou pegar a linha de couro, que é onde se manifestam os boiadeiros, e tentar colocar na linha das matas. Não, cada linha, ela segue uma própria linha de raciocínio, de dogma, de costume. Então é por isso que eu espero que eu nunca veja um ser humano do sexo masculino incorporado com uma cabocla, porque eu acho que isso vai completamente contra tudo aquilo que nós aprendemos na Umbanda. Contudo, quando a Jurema incorpora uma mulher, todos os caboclos se ajoelham, todos os caboclos tremem, porque sabem que estão diante de uma figura extremamente importante, de uma figura extremamente autoritária, respeitada, honrada por todos eles. Os próprios contos falam isso, os próprios pontos cantados narram isso, então assim, não tem como questionar. A cabocla Jurema, ela é linda, maravilhosa e eu espero que você que tenha, respeite-a muito bem e se você que não tem, mas quando vê uma, abrace-a com muita fé, abrace-a com muita gratidão, porque ela é responsável também por estarmos aqui vivos e com uma Umbanda maravilhosa para poder manifestar a nossa cultura indígena da melhor forma possível. Saravá Cabocla Jurema, Saravá a Mata da Jurema e muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você deixe o seu like porque é de graça. Se inscreva no nosso canal, vídeo todos os dias, então para você não perder nenhum, ativa o sininho de notificação e também compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa para você poder me ajudar. Eu te dou informação de graça e você vai e me ajuda compartilhando esse vídeo com alguém. Eu ganho, você ganha e a Cabocla Jurema abençoe a todos nós. Tá bom? Saravá!